Veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento e diversão. E hoje falaremos sobre uma grande coisa, uma coisa bem legal e interessante para você aplicar em toda a sua administração de negócios, nos seus projetos, que é o princípio de Pareto. Porém, antes disso, eu convido vocês a acessarem stecead.com.br para verificar nossos cursos profissionais online e presenciais e também nossos workshops, todos certificados. Então acesse stecead.com.br e dê um up no seu futuro profissional. Então é isso aí, vamos começar o vídeo de hoje. O princípio de Pareto, ou você pode chamar de princípio de escassez do fator, ou lei dos poucos vitais, é conhecido pela regra 80-20. E o que significa essa regra 80-20? Que não precisa ser 80/20, mas pode ser 90-10, por exemplo. Ela diz que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Mas como assim 80% dos resultados vem de 20% dos esforços? Significa que essa lei auxilia para você, quando estiver fazendo um planejamento administrativo, um negócio, um projeto, focar quais são os 20% do trabalho, do tempo que você tem que investir, qual que é os 20% fundamentais, do projeto que te darão 80% dos resultados. Eu vou deixar isso mais claro. Tudo começou quando o Pareto ele percebeu, lá em 1906 na Itália, afinal Vilfredo Pareto, ele era um economista italiano, ele percebeu que 80% das terras pertencia a 20% das pessoas, bem como 80% das ervilhas do quintal dele vinha de 20% dos ervilheiros. Também tem essa teoria que conta que ele descobriu dessa forma, né? Mas ou seja, vamos partir para terra, né? 80% das terras na mão de 20% da população. Na realidade, quem falou dessa lei, dessa teoria do princípio de Pareto, foi o Joseph Juran. Joseph Juran, mais para frente, ele falou sobre essa teoria, esse princípio, e homenageou Pareto, que foi a primeira pessoa que falou desses 80/20. Lembrando que isso é um princípio, não é uma lei, porque ela não serve para tudo, então ela não é comprovada matematicamente para todas as coisas, por isso que é um princípio, né? Ela não é totalmente comprovada, ela vem mais do empírico, né? Mais da prática. Tanto é que o conhecimento empírico, ou seja, a tentativa e erro e o dia a dia, a prática é a base do conhecimento desse princípio, não dessa lei, do princípio de Pareto. Esse princípio é muito utilizado na economia e política, afinal 80% do poder político ou 80% da riqueza é ostentada por 20% das pessoas. E como eu falei, esse número ele é utilizado e encontrado em vários segmentos. 80% das vendas de uma loja é feita em média por 20% dos vendedores, 80% dos lucros de uma loja vem de 20% dos produtos do estoque, ou seja, 20% dos produtos que ela tem em estoque, né, 20% dos tipos de produto geram 80% de lucro. Então, se você identificar quais são esses produtos e deixar mais próximo das partes onde os produtos são feitos, embalados, empacotados, facilita, por exemplo, com o e-commerce você ganhar tempo, porque os produtos mais pedidos já estão próximos do departamento de produção. Em controle de qualidade, 80% dos bugs de software, dos erros, vem de 20% do código. Bem como você utiliza às vezes 80% do seu tempo para criar 20% do software e os outros 80% do software são feitos em 20% do tempo. Então veja bem, pega por exemplo um vídeo de speedrun, aquele desenho rápido, né, que as pessoas fazem. Vamos supor que você tenha um vídeo de 10 minutos. Pode ver que quando o vídeo estiver em 20% do tempo, lá para os 2 minutos,
80% do desenho já está feito. Geralmente nesse tempo, o esboço, a parte principal, a base do desenho, 80% já está feita lá nos 20% de esforços primários. Os outros 80% do tempo é para você refilar, polir, fazer o acabamento, pintar. Mas 80% da natureza do desenho já está feita nos 20% do tempo de esforço aplicado. Sturgeon, um escritor estadunidense de ficção científica, ele criou um desdobramento dessa lei. Ele fala, por exemplo, que 90% de tudo é lixo. E é verdade, pega um matemático, por exemplo, que vai criar uma lei. Quanto papel o cara tem que escrever, rabiscar, até sair o que ele quer? 90% daquilo é lixo, né? Então só 10% ele utiliza. Quando você vai fazer um logo, você fica lá esboçando, desenhando, faz uma versão, 2, 3, até acertar. Ou você vai fazer um desenho, escrever um texto, tem um rascunho, um esboço. Então você desconstrói muita coisa para construção, né? Você acaba jogando fora muita coisa para ter aquilo lapidado. Então você fica com 10% é o resultado final. E com base nisso foi criado o diagrama de Pareto, que ele é um gráfico em colunas que ordena a frequência da maior para menor das ocorrências, assim permitindo que nós priorizamos os esforços. O que significa que existem muitos problemas que não têm tanta importância, que são problemas lá que não afetam tanto, e tem problemas que eles afetam 80%. Tem 20% de problemas negativos numa empresa, no negócio, que esses 20% de fatores negativos prejudicam 80% do negócio, enquanto 80% de problemas às vezes só prejudicam 20%. Então por isso que serve o diagrama de Pareto e esse princípio, para ajudar você a identificar quais são esses problemas graves que estão atrapalhando o negócio, assim que a gente usa na prática. Obviamente você pode cruzar isso com outras ferramentas do marketing, que eu já falei aqui no canal, no nosso curso de marketing, como o diagrama de espinha de peixe de Ishikawa, que também identifica algumas prioridades da empresa, as forças de Porter, principalmente a SWOT cruzada, porque a primeira fase da SWOT, que eu já falei aqui no canal também, identificar força, fraqueza, oportunidade e ameaça, de repente você tem lá 5 ameaças e você tem lá 8 fraquezas, mas você não tem verba e tempo para organizar as 8 fraquezas da empresa. Por isso que você faz a SWOT cruzada, para ver qual é prioritária. E quais são aquelas 20% daquelas 5 fraquezas, uma que está prejudicando 80% dos negócios. Então serve para você priorizar, hierarquizar para achar os defeitos mais assertivamente. Isso serve para a criação de jogos. Você vai utilizar 20% do tempo para fazer 80% do projeto do jogo. Então por isso que você tem que ter foco e clareza. É a lei do foco, a lei da clareza. Você tem que focar o seu tempo naquilo que vai dar resultado, saber quais são os 20% de esforço que você tem que aplicar, quais as 20% do projeto que vai gerar os 80% de retorno. Por exemplo, aqui no canal também, se você fizer o cálculo dos vídeos, e eu já vi isso, 80% das views desse canal vem de 20% dos vídeos. Tem vídeo que tem 200 views, 100, tem vídeo que tem quase 20 mil. Então essa desigualdade ela segue esse princípio de Pareto. Obviamente esse vídeo não serve para discurso político e econômico, a gente não está debatendo se a desigualdade de renda ela é natural, nada a ver. Só estou falando esse princípio matemático que não é utilizado só na economia e na política, mas em outras esferas, ensinando na prática como pode ajudar você com o seu projeto e o seu mercado. Não estou defendendo a desigualdade aqui de jeito nenhum. Você tem que ser claro, objetivo, ter um foco, uma meta para poder administrar seu negócio. Porém, cuidado também, que eu já falei quando eu expliquei matriz BCG, que você tem produto estrela, vaca leiteira, abacaxi, questionamento. Vamos supor que você tenha uma empresa de publicidade e tem um cliente estrela, que te dá alto lucro. Um cliente só te dá 10 mil reais por mês. E você tem lá 20 clientes menores, e esses 20 menores somados também te dão 10 mil por mês, né? Se você tentar aplicar Pareto nisso, aquele cliente sozinho me dá o lucro desses outros aqui, você corre o risco também, cuidado. Por isso que você tem que cruzar com outras ferramentas, para não ter essa cegueira, né? Se você falar assim, é mais fácil eu trabalhar para 1 e ganhar 10 mil do que trabalhar para 20 e ganhar 10 mil, na teoria isso é lindo, mas a gente está no mundo real, no mundo prático, né, onde as coisas às vezes ocorrem de uma forma mais desorganizada, mais entrópica. Então,
Se você trabalha para 1 e ganha 10 mil e trabalha para 20 e ganha 10 mil também, se você cortar os 20 e focar só naquele 1 que ganha 10 mil, você está na mão de um só, você está dependendo dele. Isso para o mercado não é bom, nunca dependa de nada. Se aquela pessoa, aquela empresa fechar a conta, acabar com o negócio com você, você faliu. Agora dos 20, se 1, 2 saírem, você vai substituindo. Agora olha o trabalho e energia para atingir um grande. É lógico que ele vai te dar um retorno. Mas mantenha aqueles clientes, os 20, que vão fazer você ficar aberto, vão dar giro de caixa, vão pagar suas contas, não vão te dar muito lucro, mas vão te sustentar. E também cuida daquele 1 lá que está te dando o mesmo retorno, porque aquele está te dando lucro. Esses 20 estão te dando segurança e aquele 1 está te dando retorno. É diferente. Segurança mantém você em pé, porta aberta, e o outro te dá o lucro. 80% dos livros mais vendidos são escritos por 20% dos autores. 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos clientes. Como eu falei, pode ser 80, 20, 90, 10. O que você tem que fazer é desviar do padrão, sair do padrão. Padrão é aquele 50, 50, 60, 40, esse é o padrão. Você tem que ter um desvio de padrão para poder sair no lucro. Por exemplo, você tem um produto que você tem lá um sanduíche com um sabor, sei lá, vamos ver um bolo. Você tem um bolo lá de um sabor específico. 95% do mercado vende baunilha e você vende chocolate. Você representa 5% do mercado. Não significa que você está vendendo mais que ele, mas você está vendendo melhor, com mais qualidade. Ou seja, o seu produto por oferta e demanda, como ele é exclusivo seu, é quase um monopólio, você vende mais caro e tem um lucro maior em cima de cada unidade vendida. Enquanto os 95% do mercado tem um lucro menor, embora ganhe na quantidade. Por isso que tudo depende da situação, você não pode aplicar para tudo, mas tem que ver o que convém. O legal é você ter um produto estrela, que faz parte dos 5%, e algum produto vaca leiteira, que faz parte dos 95% que você ganha pela quantidade. Um você ganha pela qualidade e outro pela quantidade. Esse é o princípio mais fácil para fazer uma empresa se manter com as portas abertas. Ter os clientes que mantêm e os clientes que dão lucro, que dão retorno. Mas tome cuidado, veja na sua vida se você não está fazendo 80% de esforço com as coisas que só geram 20% dos resultados, né? Então administre bem o seu negócio. Hoje é sabido que 1% da população tem em média entre 40% e 50% dos lucros, né, da riqueza. Isso também obedece Pareto, porque veja bem, 80% da riqueza está concentrada em 20%. Então 20% das pessoas têm 80%. Se nós seguirmos e pegarmos 20% de 20%, vai dar 4. E 80% de 80 vai dar 64. Então, quer dizer que 4% das pessoas têm 64% da riqueza. Se a gente pegar 20% de 4, vai dar 0,8. Vamos arredondar para 1. Então quer dizer, 20% de 4, 0,8 vai 1%. E 80% de 64 dá 51,2. Vamos arredondar para 50. Quer dizer que então hoje 1% da população tem 50% da riqueza. Então nós vamos afunilando a pirâmide, fazendo o cálculo até chegar no topo. 80, 20, 64, 4... 51, né? E também bate com a realidade atual. É lógico que eu falei, é um princípio, então não adianta querer aplicar para tudo, falar, mas hoje 1% detém 41, não é 50, que não é exato. Se fosse exato seria uma lei, não seria um princípio. Mas é isso aí, essa explicação é assim que funciona então o princípio de Pareto, e a gente usa nos negócios hierarquizando as necessidades, colocando níveis, né, de prioridade para saber o que deve ser feito, quais os 20% vão dar 80% de retorno e onde investir meu tempo, onde focar mais. Porém, obviamente, para você ter retorno e sucesso, você tem que focar em 100% do seu projeto. Mas é mais para mostrar os níveis e até mensurar prazos. Aquela lei que fala que menos é mais, você consegue criar mais com menos. E obviamente você tem que saber qual é o resultado final que você está esperando para ver se aqueles 20% de esforço investido vai trazer 80% dos resultados. Então isso aí, turma, esse foi um vídeo explicando o princípio de Pareto, não só na teoria, mas como aplicar na prática, nos negócios, como cruzar com outras ferramentas do marketing, mercadológicas, e saber os cuidados a evitar os perigos, né, que você pode cair se só considerar Pareto. Não ficar cego também querendo aplicar tudo na vida, porque eu falei, é um princípio. Existem outras coisas que interferem e o mundo ele é estocástico, né? Então o mundo ele tem essa parte avulsa, né? A causalidade, né? Que as coisas podem ou não ocorrer. Mas é isso aí, turma, no geral.
essa explicação do princípio de Pareto. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante. A gente pede, como sempre, aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo aqui nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e participação é sempre fundamentalmente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, não esqueçam de visitar stackad.com.br. Muito obrigado, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui, tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.